Está no livro do Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 1. O texto sagrado diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o mal e o bem. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aleluia. Meus queridos irmãos, o texto é um texto que nós temos o pleno conhecimento dele, porque desde a nossa juventude nós sempre ouvimos falar sobre essa passagem bíblica. Algumas imagens foram feitas, alguns quadros foram pintados, demonstrando o momento em que a serpente oferece um fruto e a mulher o pega e o come. Portanto, é um texto que a gente domina o conhecimento dele. Mas eu quero ser breve e trazermos uma meditação acerca de algumas verdades que o Espírito Santo fez saltar no meu coração ao ler esse texto e meditar nele nesse tempo. O texto sagrado é um divisor de água. Esse texto, ele revela que houve um antes, mas também houve um depois. Talvez, se essa história não tivesse sido escrita, ou mesmo não tivesse acontecido, a nossa vida, a existência, a experiência do homem aqui na terra seria totalmente diferente. Eu, esses dias, ouvi um pastor dizer: se Adão não tivesse pecado, Jesus seria o nosso Senhor. Mas já que Adão pecou, Jesus continua sendo nosso Senhor, mas também o nosso Salvador. Portanto, há benefícios, tanto antes da queda do homem, em que Cristo, em que Jesus já era o nosso Senhor, quanto depois da queda. Jesus agora, além de Senhor, também era o nosso Salvador. Esse texto traz à luz algumas coisas, algumas verdades poderosas. No primeiro versículo que nós lemos, nós estamos encontrando Adão e Eva, sua mulher, dentro de um jardim que é chamado Éden. Adão e Eva estão dentro de uma propriedade criada por Deus, exclusivamente para eles e para sua família. O jardim era algo tão impressionante que o homem não trabalhava para comer. O jardim produzia o fruto, o alimento, para que Adão e Eva e toda a sua família pudesse se alimentar. Nós encontramos Adão e Eva desfrutando de bênçãos inauditas. Por mais que o homem nessa terra possa testemunhar dos benefícios que ele tenha conquistado na vida, ele nunca terá a experiência de vivenciar as delícias, as maravilhas e as grandes conquistas que era estar dentro do jardim do Éden. Adão e Eva estavam desfrutando de prosperidade, de paz na alma, de paz na mente, paz de espírito. Adão e Eva desfrutavam de algo que melhor do que paz do espírito, melhor do que bens materiais, melhor do que vestir-se muito bem.
eles desfrutavam da presença de Deus. E eu gosto disso, porque a minha Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus descia do céu. Imagine o Deus que pode estar em todos os ambientes ao mesmo tempo. Ele é onisciente, Ele pode estar em qualquer lugar, assim como Ele está aqui agora, Ele está aí na sua casa, Ele está em qualquer ambiente que a pessoa convoque o seu nome. Imagina esse Deus se materializando e descendo dentro de um jardim, só para ter um encontro com 2 dos seus filhos e falar cara a cara com eles. Diz o texto que Adão e Eva desfrutavam da comunhão, da presença, da manifestação de Deus. E isso não era algo esporádico, que acontecia lá uma vez na vida, como acontece com muita gente, que às vezes vem para 30 cultos, ou vinha para 30 cultos dentro da igreja, mas não sentia nada, e de vez em quando é que dava um arrepio, de vez em quando é que caía uma lágrima, mas estava como vivo, mas como se estivesse morto, porque não tinha emoção, não sentia o toque do Espírito. Pois bem, Adão não, Eva não, todos os dias, diz o texto, eles desfrutavam da presença de Deus. E eu fico imaginando que quando Deus descia ali no jardim, quantos arrepios o corpo de Adão não tinha, pastor Ignaldo, quantos arrepios o corpo de Eva não tinha, quantos toques do Espírito, porque quando a presença de Deus vem, quando a presença de Deus se manifesta, a gente não controla. Eu já vi gente tremendo por causa da presença de Deus, eu já vi gente saltando por causa da presença de Deus, eu já vi gente correndo por causa da presença de Deus, eu já vi gente chorando, jogando-se no chão por causa da presença de Deus. Essa presença, quando ela chega, quando ela invade o ambiente, ela transforma a gente, ela mexe com a gente. E a presença de Deus descia constantemente, diariamente, ali dentro do jardim, pastor Rosivaldo, e tocava na vida de Adão, tocava na vida de Eva. Eles tinham experiência com a glória de Deus. E uma coisa eu aprendi muito bem, que quem tem experiência com a glória de Deus, sua vida nunca mais é a mesma. Pastor Rosivaldo estava cantando um louvor aqui, o louvor que dizia: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem já entrou no lugar secreto, no Santo dos Santos, que já experimentou, que já foi tocado, que já chorou, que já foi ministrado pelo Espírito Santo, não consegue, não tem como viver bem fora dessa realidade. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas e nós vimos uma pessoa que tinha sido um pastor na vida das drogas, embriagado, caído e perdido no mundo. Mas quando você fala com uma pessoa assim, a primeira coisa que ela vai dizer para você é: eu tenho saudade, eu queria ter força, eu queria estar lá, eu queria recomeçar, eu queria estar bem, eu queria estar orando, eu queria estar louvando, eu queria estar pregando, mas eu perdi a batalha. Só que tem uma palavra de Deus para você. Talvez você esteja sentindo falta da presença de Deus, falta do Espírito Santo. Talvez durante esse período de quarentena, ao invés de você orar, você se afastou mais. Ao invés de você meditar na palavra, você se dedicou mais a outras coisas. Você se perdeu no caminho. Você perdeu a expectativa. Você perdeu a esperança. Você perdeu a motivação. Mas o Espírito de Deus me traz aqui, na condição de profeta, para profetizar na tua vida e te dizer que a presença de Deus não te abandonou. A presença de Deus não abriu mão da sua vida. E Ele vai usar todos os recursos que o céu tem para te levantar, para te tocar e para te abençoar, em nome de Jesus. Diz a Bíblia, voltando ao texto, que Adão desfrutava da presença, da glória, da graça de Deus, até que um dia, no meio do jardim, entre tantas criações de Deus,
ela vai encontrar-se, ou eles vão encontrar, um animal, cuja Bíblia dá o nome de serpente. E o que me chama a atenção no texto é que ele diz assim: e era, pois, a serpente mais astuta que todos os animais que havia no campo, os quais o Senhor Deus havia criado. Me chama a atenção isso, duas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que a serpente era astuta. Astúcia no dicionário popular quer dizer quem tem habilidade para ludibriar, enganar. E quando eu leio isso, eu me recuso a acreditar que Deus tenha feito um animal com a habilidade de enganar. Mas outra tradução para astúcia é traquinar, ser esperto. Deus cria um animal capaz de ter uma esperteza. Essa astúcia que a serpente tinha não era para o mal, não era para enganar ninguém, era uma astúcia de traquinagem, de esperteza, de ser solto, um animal esperto. Só que o que eu vejo aqui é que quando Satanás procura uma alternativa para querer enganar a mulher, para querer enganar o homem, ele vai usar uma habilidade que poderia ser usada para o bem na serpente, para que fosse utilizada para o mal. Ele vai usar uma habilidade, uma qualidade que a serpente tinha, que era para diferenciá-la dos outros, para levá-la para o abismo, para usá-la para enganar, para destruir. E quando eu leio isso aqui, o meu coração estremece, porque eu vejo muita gente que poderia hoje usar as qualidades que Deus lhe deu, os talentos que Deus lhe deu, a voz que Deus lhe deu, o dom da palavra que Deus lhe deu, para beneficiar o reino, para levantar alguém, para tocar a vida de alguém. E essas mesmas pessoas se deixaram ser utilizadas como instrumentos de destruição na vida de outras. Tem gente que poderia ser instrumento de bênção. Você já viu que tem aquelas pessoas que quando entram na nossa vida, elas agregam, elas somam, a gente se sente bem. Tem pessoas que quando entram na nossa vida, elas nos fazem levantar, elas sempre têm algo diferente que nos ajuda. Tem gente que entra na nossa vida e eles tocam a nossa alma, eles abençoam a nossa família, eles abençoam nosso trabalho, eles abençoam onde a gente chega. Tem gente que é diferente. Agora tem gente que quando entra na nossa vida, ao invés dele nos fazer crescer, são âncoras, nos prendem, nos amarram. Tem gente que quando entra na nossa vida, eles entram para destruir. Tem pessoas que quando entram na nossa casa, eles entram para acabar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De você estar bem, sua família está bem, sua casa está bem, tudo está de acordo com a vontade de Deus. Mas entra alguém dentro da nossa casa, no meio da nossa família, que quando sai da casa, a pessoa é tão carregada por espíritos malignos, é tão carregada por negatividades, que quando sai de perto da gente, a gente se sente mal. Quando chega perto da gente, a gente se sente mal. E tem gente que ao invés de ser instrumento de cura, é instrumento de destruição, que causa ferida. Tem gente que a palavra dela, cada 10 palavras, 9 são para machucar, para ferir, para destruir, para inibir, para coibir o nosso crescimento. A serpente era para ser um instrumento de bênção na vida de Eva, era para ser um instrumento de bênção na vida de Adão, mas infelizmente aqueles dons que ela tinha naturais foram utilizados pelo diabo para ludibriar a mente de Eva. Imagine comigo, como é que a serpente se aproxima de Eva? Ela se aproxima de um jeito inocente, mas quando está perto, Satanás adentra, Satanás penetra, e ele começa a usá-la, começa a manipulá-la, e começa a distorcer toda a palavra de Deus dentro do coração da mulher. Veja o que o texto diz. A serpente disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha o texto. Deus tinha dito: de toda a árvore do jardim vocês devem comer, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás,
porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Só que a serpente vem dizendo: Deus proibiu vocês de comer qualquer árvore do jardim. Ela distorce a palavra, ela lança dúvida na mente de Eva. Preste atenção numa coisa: cuidado com as pessoas que têm palavras suaves e doces, e que se aproximam de você, que começam a lançar pequenas sementes na sua mente. Já viu aquela linda frase que hoje está adentrando dentro da igreja? Tem nada a ver, nem tudo é pecado. Já viu aquela linda frase que está adentrando das nossas casas, na nossa vida? Mas isso aí é besteira, isso é bobagem, é coisa dos crentes antigos, os crentes que tudo para eles, tudo era pecado, tudo era errado, tudo era isso e aquilo outro. Nada a ver. Cuidado com essas mentiras sorrateiras que têm adentrado dentro da nossa vida, penetrado na nossa mente. Já viu que hoje nós estamos muito permissivos, irmãos? Nós estamos muito permissivos, nós estamos muito amigos do pecado, nós estamos muito amigos das coisas erradas. Já viu que os nossos melhores amigos são pessoas que não têm comunhão com Deus? As pessoas que a gente mais confia contar segredo são pessoas desviadas, são pessoas afastadas da casa de Deus. Por quê? Porque o diabo lançou uma mentira: confiar em crente, falar isso para os crentes, daqui a pouco toda a igreja sabe, todo mundo sabe, e as pessoas estão assumindo, estão se escondendo de viver uma experiência perto de gente que anda mais perto de Jesus, para estar perto de gente que anda mais perto do diabo, está perto de gente que anda mais perto das trevas. Estamos sendo amigo das trevas e inimigo da luz. E o que a minha Bíblia diz: por acaso existe comunhão entre a luz e as trevas? Olha o que a minha Bíblia diz: por acaso existe comunhão entre Deus e o maligno? A resposta você tem. Nós estamos vivendo um tempo de concessões. Nós estamos sendo mais amenos, estamos sendo mais tranquilos, estamos sendo amigos do mundo. E a minha Bíblia diz em primeira carta de João: eis, quem se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Deixa eu tomar uma água. Quem se constitui amigo do mundo vai se constituir inimigo de Deus. E nós estamos permitindo ser assim. Nós queremos viver tranquilo, não queremos ser perseguidos pelo mundo, ser chamado de quadrado, ser chamado de retrógrado, atrasado. Nós queremos ser amigo das pessoas, queremos que as pessoas admirem a gente. Jesus teve poucos amigos, e até os poucos amigos que ele teve, um dia ele mandou até embora, porque as palavras de Jesus nunca foi para constituir amigo, para trazer o mundo para perto. As palavras de Jesus sempre foi para confrontar o sistema. As palavras de Jesus sempre foi para confrontar o mundo. Jesus sempre teve atitude de embate. Nós temos que nos posicionar, abrir nossa mente e entender: é os últimos dias, e o texto de Malaquias está claro: outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre o justo e o ímpio. E quem fará a diferença? Deus. O texto diz que a serpente ludibria a mente de Eva, porque está perto demais. Até que Eva tenta dar a desculpa certa, a resposta certa. Não, Deus disse: de toda árvore eu posso comer, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque disse Deus que no dia que a gente comer, morre. Aí lá vem a serpente, ela já estava preparada. Preste atenção, irmão, você nunca vai ganhar do diabo no argumento.
O diabo tem 6.000 anos de psicologia, 6.000 anos que estuda o ser humano, e você só tem 5 anos de crente, 3 anos de crente. Você acha que o diabo não é mais preparado do que você? Você acha que o diabo não é mais preparado do que eu? Satanás sabe todos os pontos fracos que a gente tem, e ele vai trabalhar em cima. E qual era o ponto fraco de Eva? A mente. O diabo vai dizer, a serpente vai dizer para ela, mentira. Deus sabe, e ele usa uma verdade para construir uma mentira. Deus sabe que no dia que você comer, você vai saber o que é bom e o que é mal. Era verdade? Verdade. Porque até aquele momento Adão e Eva não tinham conhecimento de que havia Satanás, de que havia demônios, de que havia maldade. Mas a serpente disse, no dia que você comer, você vai descobrir um novo mundo. E nesse novo mundo, quem está presente? Tudo que não presta. E a Bíblia diz que a serpente diz assim, diz para ela, no dia que você comer, certamente teus olhos serão abertos. Aí, olha para o versículo de número 6, e eu caminho para terminar. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar conhecimento, tomou do seu fruto e comeu. Preste atenção numa coisa. Quanto tempo fazia que a Eva e o Adão andavam pelo jardim para cima e para baixo, nunca tinham observado naquela árvore. Aquela árvore nunca tinha despertado neles nenhum tipo de curiosidade. Só bastou a serpente dizer, no dia que você comer, vai ser diferente. Por onde a serpente entra na vida de Eva? Primeiro, pelo ouvido. Depois, pelos olhos. Depois, pelos sentidos. Depois, olfato, cheiro. E depois, paladar. Nós temos 5 sentidos. E o diabo sabe muito bem utilizar eles. A serpente vai no ouvido de Eva e diz assim, no dia que você comer, aquela palavra entra no coração dela. E ela olha para o fruto de uma maneira diferente. Você já viu que às vezes tem coisas que você está nem aí para elas, mas só basta alguém falar alguma coisa que os seus sentidos já se aguçam. Foi isso que aconteceu na vida de Eva. A serpente entrou na mente dela e ela se deixou levar. Sabe por quê? O campo de batalha é a mente. Se o diabo domina a mente, ele domina toda a sua vida. Se o diabo domina a mente, ele domina toda a tua família. Se o diabo domina a mente, ele domina tudo que você tem, que você é. E quando ela domina a mente da mulher, diz o texto, que a mulher come do fruto, e eu caminho para terminar, come do fruto, e depois dá ao seu marido. Sabe o que é mais triste? Onde é que estava Adão, enquanto a serpente estava conversando com a sua mulher? Aonde Adão andava? Por onde ele largou a Eva? Ele deixou a Eva sozinha? A Bíblia diz que Adão estava do lado dela. Por que Adão não intervém? Por que Adão não questiona? Por que Adão não proíbe? Por que Adão não passa um carão na mulher e proíbe ela de conversar aquilo com a serpente? Porque Adão estava pagando para ver. Se ela comer e não morrer, eu como também. Tem muita gente assim ou não tem, pastor? Ah, fulano não fez, não teve nada. Então, fulano errou, não teve disciplina, então. Ah, fulano vive uma vida de pecado e Deus parece que nem está nem aí, então será que Deus vai se importar com o que eu faço? Cada pessoa, Deus tem um mistério diferente. Quando Eva comeu, os olhos dela não se abriu, mas quando Adão come, os olhos dele se abrem. Tem gente que o castigo não é hoje, é amanhã, mas tem gente que quando faz o castigo é agora. Tem gente que fez pouco e já perdeu até a vida. Tem gente que já fez muito e a paciência de Deus ainda é longa. Mas todos pagarão o seu preço diante do Eterno. Então não dá para brincar com as coisas sérias de Deus.
Não dá para brincar com as coisas sérias que Deus colocou diante da gente. A minha missão hoje aqui nessa live é dizer para você que está em casa: ei, não baixe a guarda. Ei, não desista do que você é em Deus. A minha missão hoje aqui é dizer para você: não aproveite esse tempo que ninguém está te vendo, que você não está sendo confrontado por um profeta, para abrir concessão para que o pecado entre na sua vida. Permaneça de pé, firme e vigilante. Deus tem algo contigo. O mistério de Deus é com você. Não deixe que a serpente entre dentro da sua casa. Não deixe que a serpente sente na sua mesa. Não deixe que a serpente caminhe ao teu lado. O mistério de Deus é com a tua casa, é contigo. E o trabalhar de Deus na sua vida é diferente dos outros. Se todo mundo faz, não interessa. O que importa é o teu compromisso com Deus. Se todo mundo erra, não interessa. O que interessa é o teu compromisso com Deus. Pastor, eu estou sem orar faz uns dias. Volte a orar, porque Deus quer falar contigo. Pastor, eu estou sem ler a palavra, não está entrando mais nada na minha mente. Hoje o Espírito Santo vai quebrar essa parede na sua mente e vai te dar de novo, aleluia, mais uma vez a revelação da sua palavra. Pastor, eu estou sem força, eu estou sem fé, não sei nem se eu vou voltar para a igreja. Jesus está mandando te dizer nessa noite: é tempo de recomeçar. Pastor, eu estou meio assim, porque algumas coisas aconteceram na minha vida esses dias, e parece que Deus não está me vendo. Tudo está no controle de Deus. Eu só tenho algo a te dizer nessa noite. Pastor Osivaldo, vem para cá. Só tenho algo a te dizer nessa noite. Não deixe que a serpente distorça aquilo que é verdade de Deus na tua vida. Não deixe que os sonhos de Deus que estão dentro de você sejam sufocados. Não deixe que os projetos de Deus que estão dentro de você sejam eliminados. Não deixe de sonhar com coisas grandes que Deus tem para a tua vida. Talvez você precise orar um pouco mais, ou meditar na palavra um pouco mais. Talvez você precise até confessar Jesus de novo, aleluia. Ter um momento de comunhão com o Espírito Santo e conversar com Ele em particular e dizer tudo que você está sentindo, tudo que você fez, tudo que você está pensando em fazer. Porque o pecado não é a atitude, não começa na atitude, o pecado começa na mente. A queda não começa quando você está na lama, a queda começa quando você pensa em ir para a lama. Comece a expulsar da sua vida as serpentes que entraram dentro de você. As serpentes que entraram na sua mente começaram a lançar palavras, a lançar ideias, a lançar visões que te afastam do projeto de Deus. Sabe qual é o resultado de tudo isso na vida de Adão e Eva? E você já sabe. Quando eles comem, os olhos se abrem. E eles entendem que existe o bem e existe o mal. E a minha Bíblia vai dizer que Deus, como sempre, pastor Rosivaldo, aparece às 5 horas da tarde, na viração do dia. E quando chega diante de Adão, no lugar do encontro, os dois não estão mais lá. Só que a voz de Deus ecoa no jardim: Adão, Adão, onde estás, Adão? E a minha Bíblia diz que a resposta de Adão é: Senhor Deus, ouvir a tua voz e me escondi. Observe que versículos antes, ela ouviu a voz da serpente e agradou a serpente. Mas quando a voz de Deus ecoa, ele diz: eu ouvi e fugi. Tem muita gente que está assim. Deus está falando e a pessoa não está ouvindo. Deus está revelando e a pessoa não está dando crédito. Deus está mostrando e a pessoa está incrédula. Mas só basta uma proposta do inferno, uma proposta de Satanás, e a pessoa já está abraçando, ela já está se permitindo ser conduzida para aquilo que afasta ela de Deus. E olha o que é triste: Adão ouve a voz de Deus, mas estava escondido, permanece escondido,
oculto, porque ele diz: tive vergonha. Sabe o grande problema de quando a gente entra no caminho que Eva entrou, que Adão entrou, é que depois a gente até quer, mas a gente tem vergonha, e junto à vergonha um orgulho. Eu me submeter ao julgamento das pessoas, que as pessoas vão dizer de mim. Vergonha porque perdemos a posição que estávamos, e recomeçar não é fácil. Mas o Espírito de Deus falou comigo algum tempo atrás, e ele disse assim: filho, eu não quero que você viva de recomeços, eu não quero que você viva uma vida sempre recomeçando. Eu tenho algo para você que tem que ser permanente. Deus não quer que você viva de recomeços. Deus tem algo para você que é maior do que tudo. Mas se é preciso recomeçar, há uma porta que está aberta, há uma porta que ainda permanece aberta. Ela é estreita, mas está aberta. Há um caminho que ainda está aberto, é estreito, mas está aberto. Se você pretende recomeçar, eu tenho uma boa notícia para você: Jesus ainda não voltou. Embora em breve ele voltará, mas ele ainda não voltou. Isso significa que ainda há tempo. Há tempo de você largar os palavrões. Há tempo de você largar as mentiras. Há tempo de você fazer aquela oração que vai mudar a tua vida. Há tempo de você entrar no Santo dos Santos e dizer: eu tenho saudade disso, eu preciso estar aqui. E o Senhor vai te conduzir de volta. Se você puder, dentro da sua casa, está orando agora, está buscando a Deus, nós vamos adorar.